Muito bem, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal do Velho do Cobra. Eu sei que eu tô sumido aí já tem um tempo, muita gente me cobrando, algumas pessoas estão acompanhando lá no Instagram e no Facebook algumas coisinhas que eu solto sobre o que está acontecendo, mas enfim, como eu costumo dizer sempre, é uma batalha de cada vez, né? Se você acabou de ter filho, você está trocando fralda, esquece a bicicleta um pouquinho, porque não é isso que vai resolver a tua vida. Então, eu sempre digo, não adianta você focar em outra batalha que não seja a batalha mais importante da vez. E eu tive que me afastar um pouquinho aí esses últimos tempos, porque eu tive que enfrentar uma batalha pessoal bem dura, bem chata. Não é o tema especificamente desse vlog, eu vou passar por cima desse assunto, porque eu acho que a gente acaba servindo de referência para algumas pessoas, e várias pessoas têm problema na vida pessoal. A gente fica achando aí que de repente, porque a gente só vê coisa bacana nas mídias sociais, a vida de todo mundo é bacana o tempo inteiro. E a verdade é que não é, a verdade é que tem altos e baixos, e não é diferente comigo. Então, eu fui diagnosticado com câncer novamente, um câncer de pele, um câncer bem agressivo. Já tinha tido uma vez, antes de ir para o Canadá, 2 anos atrás, na orelha, tive que fazer uma cirurgia meio às pressas antes de viajar, inclusive. Mas tudo superado, tudo resolvido, e agora apareceu um tumor grande na cabeça e meu médico achou por bem, como não era uma área que oferecia tanto risco como a orelha, e a parte da boca, que é muito complicado para quem tem câncer de pele, ele achou melhor a gente testar alguns outros métodos de possível solução do problema, e acabou que a coisa só se agravou nos últimos meses. Então eu tive que fazer uma cirurgia, fazer uma descórnea cirúrgica, arrancar um tasco da cabeça, mas do câncer eu estou bem. E eu estou fazendo esse vlog não especificamente para falar do câncer. Se alguém tiver interesse e quiser saber mais, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, mas a ideia desse vlog é contar sobre um episódio totalmente fora da curva que aconteceu comigo, e que eu não gostaria que tivesse, obviamente, acontecido comigo, muito menos que tivesse acontecido, que tivesse envolvido o meu irmão Adalto Belli, da mesma forma como eu torço para que nunca você passe por algo parecido. Então a ideia desse vlog é simplesmente alertar, muito mais do que qualquer outra possível ideia que se possa ter compartilhando esse tipo de informação. Não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de divulgar coisas ruins. Eu acho que coisas ruins, essa história de que as manchetes de sangue se vendem, eu acho que é uma ideia grotesca de pessoas que realmente só estão pensando na audiência e não estão pensando no país que estão construindo, na cidade que estão construindo, na comunidade que estão construindo. Aliás, para a maioria dos jornalistas que infelizmente comandam a cena nacional do jornalismo, acho que isso pouco importa, né? O que se está construindo pouco importa. O que importa é divulgar e ter audiência, e definitivamente isso não é o meu caso. Bom, sem mais delongas, 2 semanas atrás tinha uma prova excelente na FLONA, na Floresta Nacional, que é uma área de preservação aqui em Brasília, ao lado de Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília. E é um lugar incrível, um lugar que foi aberto à visitação já há alguns anos, e tem se criado muitas trilhas e muitas possibilidades de brincadeira, não só de bicicleta, mas também a pé, numa área gigantesca, numa área enorme. Então, graças à comunidade que se envolve com as trilhas na região, nós temos trilhas belíssimas, e eu fui fazer o reconhecimento da prova, uma organização impecável do evento, e fiquei encantado. Eram, sei lá, 50 e poucos quilômetros, acho que a cada volta, de praticamente single track. Então, uma prova sensacional. E eu arrumando a tandem para ir para o Brasil Ride com o Adalto. A tandem ficou pronta no sábado e eu arrumei tudo. O Adalto veio aqui para casa, dormiu aqui em casa, e nós saímos então de manhã cedo para ir fazer o desafio da Flona. E só que nós saímos aqui andando. A única coisa que eu não tinha trocado na tandem era o pé de vela traseiro. E quando nós saímos aqui da minha casa, o tufo onde encaixa o pedal saiu, e enfim, espanou o pedal, não tinha mais pedal pro Adalto, então ele não tinha condição de pedalar com uma perna só. Até tinha condição, até tentamos, mas a gente não conseguiu ir muito longe porque ele não tinha onde apoiar a perna direita, né? Então aí eu acabei optando por voltar para casa, deixar a bicicleta e pegar o Adalto. Falei: Adalto, vamos lá no Flona, a gente cumprimenta a galera, conversa com todo mundo lá, revê os amigos, e aproveita e faz uma corrida de montanha, né? Uma corrida lá no Cerrado, para poder não perder o domingo. E assim fizemos. Nós pro Flona, todo mundo, aquela farra, aquela gandaia gigantesca. E aí, quando todo mundo largou para a corrida,
Nós pegamos o sentido contrário da prova, porque obviamente eram 50 km, uma expectativa de mais ou menos 2 horas para dar a primeira volta. E aí nós então saímos pela contramão e começamos a correr. Logo em seguida nós começamos a cruzar com alguns atletas do percurso reduzido. E obviamente, toda vez que eu estou na trilha e vejo um atleta, eu saio com o Adalto, as pessoas saem, a gente cumprimenta, pergunta como é que está a colocação, quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Assim também aconteceu com os atletas da elite, só que quando começou o movimento ficar muito forte dos atletas que estavam na contramão, eu falei, Adalto, chega disso aqui, vamos pegar uma outra estrada. E pegamos uma estrada que é uma estrada vicinal, não é uma estrada abandonada, mas uma estrada bem larga, passa mais de um carro com certeza, e vimos correndo então pelo percurso, obviamente o Adalto deficiente visual correndo ao meu lado, e assim, a gente estava sem uma guia, não tinha guia que a gente normalmente corre no dedo para ele saber onde está o meu corpo, para poder guiá-lo. Então ele pegou um pedaço de pau, como se fosse uma bengala, por segurança, e a gente vinha correndo muito próximo do outro e eu vou com o cotovelo direcionando. Então quando eu preciso colocá-lo para longe de mim, afastá-lo de onde eu estou, é fácil. Mas quando eu preciso vir para cá, é mais complicado. Então tem sempre que ter um toque, sabe? Tem sempre que ter uma coisa mais próxima para ele poder entender que tem um obstáculo, enfim, que a gente vai mudar de direção. E vimos nós então correndo, vários atletas passaram por nós repetimos sempre o mesmo gesto. Então, se eu correr e passar para frente dele, eu posso derrubá-lo. Então o que eu faço? Eu pego no Adalto e coloco ele nas minhas costas e falo assim, olha Adalto, vem aqui para trás. E assim a gente vinha, toda vez que vinha alguém, a gente fazia esse procedimento. Até que eu vi que vinham 3 bicicletas, uma na roda da outra, eles vinham na contramão pela direita e a gente ia no sentido oposto pela esquerda, então a gente ia se cruzar de frente em algum momento. Obviamente eu não podia pular para o outro lado da pista porque eu ia deixar o Adalto no veneno, né? Não ia dar tempo de salvá-lo do impacto. E aí eu repeti o gesto de simplesmente colocá-lo atrás e continuar a corrida, e quando a gente começou a se aproximar das bicicletas, eu percebi que o cara que estava na frente ele não ia abrir. E eu achei muito estranho, porque eu falei, mas ele está me vendo. Eu ainda olhei nos olhos dele, eu vi que ele estava me vendo. E aí eu tomei a decisão de sair para o mato. Então nós saímos para o meio do mato, eu e o Adalto, e ele saiu junto, num claro sinal de que ele ia bater na gente, ele queria atropelar a gente. E eu fiquei assustado, acho que foi o meu primeiro erro, porque eu falei, cara, não é possível que alguém vai num domingo de manhã, no meio de uma corrida de bicicleta, querer atropelar alguém, né? E aí ele, quando foi para bater em mim, ele desviou e começou a me xingar, me xingou de todos os palavrões que você puder imaginar, me mandando sair da contramão. Agora, assim, eu não sei, de repente você que é mais inteligente que eu, você pode ter visto no Código de Trânsito aí que estradas vicinais têm mão e contramão, e quando você pedestre tem mão e contramão. Eu entendo o raciocínio de quem está pedalando e topa com pedestre, mas eu entendo principalmente que a palavra-chave é convivência. Se você não tiver uma mentalidade de convivência, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na sociedade? O seu lugar não é aqui, vai para outro planeta, vai para outra galáxia, porque a gente tem que conviver. E na regra de convivência, é claro, o mais fraco tem que ser preservado, tem que ser protegido. Então, e eu fiquei realmente indignado quando ele passou xingando e mandando a gente sair da pista. E eu falei, cara, a gente está no meio da Flona, uma floresta nacional, de uma área de preservação do ecossistema do Cerrado, a gente está num evento esportivo, a gente está desarmado, a gente está correndo, a gente está se divertindo num domingo de manhã, praticando esporte, em contato com a natureza, e eu fiquei horrorizado com o comportamento dele, horrorizado. E ele xingou muito e saiu, e a única coisa, acho que o meu segundo erro, foi querer dar uma lição a ele, sabe? Dizer a ele que, olha, você tem que conviver, não é assim. E aí eu parei e falei assim, volta aqui. E ele voltou. Só que ele já voltou com um pedaço de pau enorme na mão. E quando ele se aproximou com um pedaço de pau na mão, os outros 2 ciclistas que estavam com ele começaram a voltar também. E ele estava transtornado. E ele gritava com um pedaço de pau na mão. E eu falei, bom, eu não vou apanhar aqui numa circunstância dessa. Peguei outro pedaço de pau. E a gente começou a se enfrentar. Eu fiz uma proteção aqui, né, do meu rosto. E falei, bom, eu não vou bater, eu não vou dar primeiro porque, cara, é um absurdo isso. Eu não estou aqui para brigar. Eu estou aqui praticando esporte. Eu não estou aqui não sou marginal, não sou um mau elemento, não sou um vagabundo para sair na rua batendo nos outros. Não faz o menor sentido. E aí eu me protegi e ele vinha para cima, enfim.
Ele era um moreno bem alto, sim, bem mais alto que eu, e aparentava ser bem mais velho que eu. Não sei se é ou não, mas enfim, ele aparentava ser mais velho que eu. E acho que ele, não sei se ele estava nervoso, se ele estava com algum problema de adaptação, mas ele usava dentadura e a dentadura saía para fora da boca e ele espumava pela boca, sabe? Era, era claro o total descontrole dele da situação, sabe? E continuava me xingando e o filho da puta, enfim. E quando eu comecei a entender a gravidade do que estava acontecendo, e falei, bom, esse cara está com um problema sério e definitivamente não sou eu o problema dele. E me lembrei do Adalto, o Adalto estava um pouquinho mais afastado, e aí eu me lembro de recuar, de dar um passo para trás, de falar assim, olha, você é um idiota, e pegar o pedaço de pau que eu estava na mão e jogar o pedaço de pau. E quando eu virei, eu fui acertado por uma paulada gigantesca nas costas, e eu não vi de relance assim, eu só tomei a porrada, e quando eu olhei para trás, achei que fosse ele ainda estava com o pau levantado, com um pedaço de madeira levantado, mas eu olhei para o lado, um outro garoto, que não tinha nada a ver com a história, estava com ele, mas não tinha nada a ver com a história, eu não tinha falado com ele, não tinha nem visto o rosto dele, eu vi que quem bateu foi ele. Só que não deu tempo, porque quando eu olhei para ele, o cara veio para cima e me deu a primeira paulada, eu ainda consegui proteger aqui com a mão, mas quebrou aqui a mão, deu um derrame gigantesco aqui de sangue na mão, na palma da mão. E aí, mas consegui pegá-lo, né? E a gente entrou em luta corporal. E o terceiro menino veio por trás aqui, me deu uma gravata e começou a me enforcar. E ele dizia assim, bem, Mário, eu sou seu fã, eu te acompanho no Facebook, cara. Eu falei, cara, então me solta, eu tô apanhando aqui, me solta. E o cara, não, deixa disso, vamos parar com isso, vamos sair daqui. E não me soltava. E eu tava em pânico, sabe? De estar apanhando com um cara dizendo que era o meu fã, me travando. Aí eu consegui me desvencilhar dele e consegui me desvencilhar do outro agressor. E a gente meio que se afastou. E eu continuava, assim, em pânico. Porque eu falava, cara, o que é isso, gente? O que é isso? Que loucura é essa? E aí aconteceu a coisa mais louca de todas desse episódio, que eu olhei mais para fora, assim, quando eu me afastei desses dois agressores e vi o terceiro vindo na nossa direção, o que me bateu a primeira vez pelas costas, ele vinha com uma árvore na mão e rindo. E eu me lembro de ter rido também, de ter olhado e falado assim, cara, que idiota, né? Uma briga, onde é que ele vai com uma árvore? Era um pedaço de madeira, um tronco gigantesco, tinha tido um incêndio na região, então tinha muita madeira queimada. E ele vinha com uma árvore, sei lá, de 3,5 metros, 4 metros de altura talvez, e um diâmetro, sabe, muito grosso, assim, uma árvore. E eu olhei para ele rindo e falei assim, onde é que esse idiota vai com a árvore na mão? E no instante seguinte eu percebi ele mudando de feição, e já virando, e quando eu olhei, que eu percebi a intenção dele, que vi o Adalto entre nós, né, entre nós três aqui, o Adalto e ele vindo na direção do Adalto, e eu percebi a intenção dele, e eu comecei a gritar, falei, não faz isso, ele é cego, não faz isso, não faz isso. E aí então veio o meu desespero mesmo, porque eu não tinha o que fazer, e eu só gritei, Adalto, abaixa. E o Adalto abaixou, e ele, sem o menor pudor, sabendo que o Adalto era deficiente visual, sabendo que o Adalto não estava enxergando, sabendo que o Adalto não tinha meios de defesa, ele simplesmente pegou a árvore e quebrou nas costas do Adalto. Eu imagino que se o Adalto tivesse em pé e tivesse pego na cabeça, certamente a coisa seria pior. Como também acho que seria pior se a árvore não tivesse quebrado, porque acho que o tronco estava queimado e quando bateu quebrou nas costas do Adalto. E eu fiquei louco, porque eram 3 contra 1, né? E o meu amigo Adalto ali naquela condição. Bom, eu quero deixar um registro aqui também da minha felicidade em ter o Adalto comigo naquele momento, porque foi graças a ele que a confusão toda acabou. Ele conseguiu pegar uma madeira também, do jeito que ele abaixou, que tomou a paulada, ele levantou com um pedaço de pau na mão, e aí ele falou assim, bom, ele estava ouvindo a minha voz num certo ângulo, ele falou, desse ângulo para cá, todo mundo vai apanhar. E ele saiu com um pedaço de pau, que foi o que acabou a confusão, porque a reação dele foi tão forte, sabe, que os agressores pararam. E nisso chegou mais um monte de gente, alguns conhecidos,
e todo mundo deixa disso, e a gente parou a confusão. Isso tudo, gente, demorou, sei lá, segundos, tá? Foi coisa extremamente rápida. E aí nós saímos e voltamos a correr em direção à Flona, né? Voltar para a sede do parque, eu e o Adalto, e aí começou, acho que a adrenalina vai baixando e você vai vendo o prejuízo que foi, sabe? E eu cheguei lá no parque, encontrei a esposa de um amigo meu, ela falou, pô, mas o que aconteceu? Eu falei, não, nós apanhamos. Eu falei, como apanharam? Nós apanhamos no meio da trilha. O cara chegou e bateu na gente com 3 caras com um pedaço de pau na mão. Aí eu tirei o óculos, pegou no rosto aqui, tava sangrando, tinha bastante sangue aqui no rosto, a mão lascada, o joelho arrebentou porque tomei uma paulada assim de meio de, sei lá, como assim, bem forte, tá sangrando bastante, e um hematoma gigantesco nas costas. E o Adalto até então normal, ele falou, mas não tô sentindo nada. Aí tirei a roupa dele, olhei as costas e realmente não tinha marca de nada, e ele falou, não, eu tô bem, só tô nervoso, mas eu tô bem. E bom, foi um momento bem louco, assim, bem que eu não recomendo. Agora eu vou dizer 2 coisas para vocês, assim, para quem defende arma. Eu sou policial, ando armado, tenho porte, posso estar armado, e felizmente eu digo para vocês, eu não estava armado, porque se eu estivesse armado, eu talvez não tivesse apanhado, mas eu certamente estaria respondendo por 1 ou mais homicídios qualificados, porque teria matado alguém por um motivo torpe. Então, eu me lembro que há muitos anos eu saí para treinar com um grande amigo, que é delegado, e aí nós saímos a gente morava próximo, ali no sudoeste, aqui em Brasília, nós saímos de casa, fomos para o Parque da Cidade, começamos a rodar ali na ciclovia, e é uma ciclovia compartilhada com pedestres. E aí nós batemos papo, aquecemos. Quando a gente estava pronto, e eu falei, e aí, vamos fazer força? Ele falou assim, vamos sair daqui, vamos para a pista. Eu falei, não, cara, aqui é ciclovia, que é o lugar mais seguro. Ele falou, não, velho, mano, aqui se a gente andando 60, sei lá, 70 por hora numa ciclovia, se entra uma criança, a gente mata a criança. Eu prefiro muito mais ser uma vítima do que ser um autor. E eu, naquele momento, achei estúpida a colocação dele, mas hoje, depois de ficar 5 anos administrando os presídios aqui, ajudando os juízes que trabalhavam, que administravam os presídios, e conhecendo toda a realidade do sistema prisional, e conhecendo a realidade de pessoas de bem que estão no presídio, e, enfim, eu realmente acho que em determinadas circunstâncias, como foi esse episódio, é muito melhor ser vítima do que ser autor, e eu realmente acho hoje que se eu tivesse armado, o final teria sido bem pior, sem pensar, é claro, que a arma poderia estar na mão dele, né? E aí seria eu uma vítima fatal. Então, eu acho que isso tudo traz uma aprendizagem para nós, e traz uma certeza de uma visão que eu tive depois que eu vivi no Canadá. Enquanto você faz parte desse bolo, enquanto você está dentro da caixa, as coisas não ficam claras, mas quando você sai da caixa e começa a ver aquele cenário por um outro ângulo, é que você percebe realmente no que você estava vivendo, o que era aquilo que você vivia, né? Então, eu saí do Brasil 2 anos atrás, pensando em quais eram os maiores problemas do Brasil, e aí falava da segurança, da saúde, da educação, essas coisas que tudo nós conversamos, mas descobri depois desses anos todos que isso, na verdade, não passa de mera consequência. O verdadeiro problema do brasileiro, em primeiro lugar, é que a gente só cuida do próprio umbigo, né? A gente é criado para cuidar do próprio umbigo, então tá todo mundo sempre se preocupando com o seu pirão, né? Se o peixe é pouco, meu pirão primeiro. Então a gente não tem esse espírito de comunidade. Como a gente não tem esse espírito de comunidade, é muito difícil a gente ter uma iniciativa de empatia, de realmente se colocar no lugar do outro, como essa, né? Eu fico imaginando que ele viu o Adalto com um pedaço de pau na mão, e na cabeça dele não era um deficiente visual, na cabeça dele era um agressor que ia bater, ia matar, sei lá o que ia fazer. Mas acho que essa falta desse pensamento coletivo, ele é agravado por uma outra qualidade, qual nem seja, para mim é defeito, mas enfim, uma outra realidade, vamos colocar assim, nossa aqui no Brasil. Enquanto no Canadá todo mundo que passa por você tira o gás da sua panela de pressão, todo mundo passa. O policial, se você estiver bêbado e estiver dirigindo e parar no policial e falar assim, olha, eu não estou em condição de dirigir, ele vai levar o seu carro para casa, ele não vai te prender, não vai te multar, ele vai te levar para casa. Primeira coisa, segurança da comunidade. Agora, é claro, o canadense não bebe e sai dirigindo, né? Ele sabe do problema disso, ele sabe do risco disso. Então, aqui no Brasil parece que é o contrário, parece que todo mundo que passa por você
aumenta a pressão. Você liga o jornal de manhã cedo, não dá para assistir o jornal, não dá mais para assistir jornal, é impossível, era a única coisa que eu ainda assistia no Brasil de mídia aberta, é impossível assistir jornal. Você entra no trânsito, a minha casa aqui, eu preciso atravessar uma pista muito movimentada e pegar a esquerda, e o movimento todo está vindo da esquerda para a direita, ninguém dá passagem, as pessoas têm que parar para um quebra-mola e elas são incapazes de te dar passagem. Você está andando na rua de bicicleta, o cara passa o carro por cima de você, buzina, ele quer que você saia. Daí esses dias um motociclista chutou um pelotão, derrubou um pelotão inteiro, porque ele achou que os ciclistas não tinham que estar no lugar. Quer dizer, é uma intolerância absurda, e eu estou gravando esse vlog, estou retomando a vida aqui do canal do Velho do Colo, que é um canal de aventuras, mas eu não poderia deixar de fora esse capítulo da minha biografia, que é uma história para se fazer, para se pensar a respeito, né? Para realmente você conseguir fazer o que eu estou tentando fazer, colocar o pé no freio e sair da situação, porque parece que a gente está vivendo uma loucura generalizada. Então, bom, lavei roupa suja, botei para fora, estava precisando dessa, sabe, essa respirada. Tecnicamente já fomos à delegacia, já fizemos IML, o processo está correndo, vai correr, não sei o que vai virar. Posso avisar vocês aí assim que a coisa tiver o desdobramento. Mas minha função maior era encerrar esse assunto, botar uma pedra em cima desse assunto, que agora está na mão da lei, está na mão da justiça, o que vai acontecer ou não. Mas eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de crescer, sempre tem a oportunidade de construir uma coisa melhor, né? E eu não quero viver numa comunidade onde está todo mundo igual uma panela de pressão, apitando, estourando. Né? Então, para isso, eu resolvi gravar esse vlog. Deixando bem claro que esse aqui não é um canal de confusão, desse tipo de confusão, é um canal de confusão do bem, é um canal de aventura, é um canal de experiências de vida, experiências bacanas, de superação, de esporte, de adrenalina, de tudo que eu acho importante para uma comunidade crescer de uma forma sustentável. Então, estou encerrando esse assunto ruim, chato, deprimente, torcendo para que vocês jamais encontrem o cara de dentadura, nunca encontrem um cara de dentadura na rua, torcendo para que que a intolerância passe longe do seu caminho e que passe longe do meu também, porque ninguém merece viver assim, né? Fecho esse vlog e vou voltar na sequência aí contando do Brasil Ride. Agora vamos virar a página e vamos falar de fazer as coisas juntos, beleza? Então volto daqui a pouquinho, assim que possível, para gravar outro vlog para vocês e contar essa história aí de Brasil Ride, 10º ano, só 5 pessoas no mundo fizeram o Brasil Ride e eu sou um deles, beleza? Bora, valeu!